Oi, pessoal do primeiro ano, tudo bem com vocês? Hoje nós estamos aqui de novo com a nossa última parte do conteúdo. Não sei exatamente se vai ser a nossa última aula, porque nós ainda temos algumas atividades, algumas revisões para fazer antes do simulado, mas de conteúdo, essa é a nossa última aula. Então, hoje aqui a gente vai fechar nosso conteúdo sobre as questões ambientais e daqui para frente a gente vai só se organizar quanto às entregas de atividades, quanto ao simulado, mas conteúdo mesmo a gente está finalizando hoje. E hoje a gente vai dar continuidade, ao conteúdo que a gente vem trabalhando nas últimas 4 aulas, e hoje a gente vai falar sobre outros problemas ambientais, mas que não estão diretamente ligados com a cidade, né? Desde a semana passada até a semana passada a gente falou sobre questões dos problemas ambientais urbanos, e hoje a gente vai falar de alguns problemas diferentes que não estão diretamente ligados à cidade. Vai ser uma aulinha rapidinha, como as outras, mas só para a gente fechar nosso conteúdo. Vamos lá? Bom, a primeiro problema ambiental que a gente vai falar é o desmatamento, que eu não preciso exatamente explicar o que que é o desmatamento, porque vocês já estão careca de saber sobre isso. É algo que está muito na mídia, fala-se muito sobre isso, mas principalmente entender que o desmatamento é um dos problemas ambientais mais graves que nós temos na atualidade. Por que que ele é tão grave? Porque ele não para, certo? Na verdade, os estudos e os levantamentos têm mostrado, principalmente aqui no Brasil, que nós estamos num processo de um aumento muito grande do desmatamento. O desmatamento ele pode causar N problemas ambientais, desde dizimar espécies, desequilíbrio ecológico, extinção de espécies, extinção de fauna também, além de fauna e flora. Então, assim, traz graves problemas. O desmatamento ele pode gerar problemas para o clima, desertificação do solo. Então, são muitas coisas que estão atreladas, que estão juntas, né, ligadas aí à questão do desmatamento. Então, ele fala, o desflorestamento refere-se à eliminação total ou parcial de qualquer tipo de cobertura vegetal. Atualmente é considerado um dos maiores problemas ambientais. E por que que ocorre o desmatamento? Muitas vezes para abertura de espaço para agricultura, para pastagem, para madeira, né, para a exploração de madeira. Então, existem N razões que levam ao desmatamento. Entender que existem interesses muito grandes por trás da tentativa de diminuir o desmatamento. Por que que não é um interesse tão grande? Porque não desmatar significa deixar de ganhar dinheiro, ainda que isso custe o meio ambiente. Essa é a realidade. É triste essa realidade? Sim, porque a gente coloca o lucro acima do bem comum, que é o meio natural, que é a natureza. Então, é muito triste a gente ver os governos, os governantes por mundo afora, que não fazem nenhum tipo de esforço em tentar diminuir esse problema, exatamente por interesse de ganhar ou lucrar em cima disso, sem pensar no futuro, porque às vezes a gente não consegue perceber tão claramente nesse momento as implicações que tem esse tipo de problema ambiental, esse desmatamento, mas que num futuro muito próximo a gente pode acarretar aí problemas gravíssimos e que pode chegar a comprometer a existência da humanidade. O próximo tema que nós vamos falar, o próximo problema, são as queimadas. É um outro problema que está muito em foco aqui no Brasil nos últimos anos, nos últimos meses. Principalmente, a gente tem visto falar muito na mídia sobre as queimadas no Pantanal, né? Alguns meses atrás nós falávamos muito sobre as queimadas na Amazônia, e isso é muito, muito real, tá? Aqui na imagem mesmo da aula aqui, é uma imagem recente das queimadas que ocorreram no Pantanal. Os órgãos responsáveis têm registrado aumentos expressivos e escandalosos da quantidade de queimadas. Por que que se faz essas queimadas? Seria uma forma mais fácil e de facilitar até mesmo o desmatamento. Então, você põe fogo, queima, e aí você facilita a abertura daquele local ali para você conseguir executar qualquer tipo ou de plantio ou de pastagem que seja. Então, olha o que ele fala: as queimadas são geralmente utilizadas para limpar uma determinada área, renovar as pastagens e facilitar a colheita de produtos como a cana-de-açúcar. Essa prática pode ser prejudicial para o ecossistema, pois aumenta os riscos de erosão, mata micro-organismos que vivem no solo, retira nutrientes e causa poluição atmosférica. Então, olhem a quantidade de danos que existem
só por causa da queimada, né? Então, muitas vezes os fazendeiros utilizam desse método para poder limpar, por exemplo, o seu pasto, e aí essa queimada acaba perdendo o controle, ultrapassa os limites daquela propriedade, e aí às vezes acaba queimando uma parte substancial de uma reserva ambiental, por exemplo. Muitos animais não conseguem escapar, acabam morrendo, o solo é prejudicado, a vegetação é prejudicada. Então, só existem malefícios nesse tipo de ação. E nós temos visto também, não sei se vocês viram aqui, né, algumas reportagens, que houveram muitas queimadas que foram propositais e foram exatamente para prejudicar realmente o meio ambiente, como uma forma de facilitar o uso, né, ou a apropriação dessas terras por parte de garimpos ou de fazendeiros, né? Então isso é muito triste. A gente vê exatamente a mesma coisa que a gente já falava agora sobre o desmatamento, né? Colocar aí o meu lucro, o dinheiro ou o ganho acima do bem comum, que é a preservação do meio ambiente. Então a gente tem que realmente se preocupar com esse tipo de problema. As queimadas, além de toda a destruição que ela causa, ela também acaba poluindo o ar e que acaba potencializando o problema que a gente já comentou em algumas aulas anteriores sobre a questão do efeito estufa, né, do aquecimento global, que isso é real. Então, existe uma série de fatores para a gente poder condenar esse tipo de ação. E por último, a gente vai falar sobre a poluição das águas, que também é um problema de extrema urgência, um problema que afeta todos nós. Então, o que seria essa poluição das águas, né? A poluição da água é mais uma das grandes questões ambientais no Brasil. A falta de tratamento de esgoto é uma das principais causas, uma vez que grande parte do esgoto doméstico é lançado na água. O problema agrava com o aumento da população e, consequentemente, o aumento da produção de lixo. Então, aqui a imagem mostra tudo, né? Não só esgoto, não só esgoto é, de casa, né, residencial, mas também muitos dejetos vindo de indústrias que não têm onde ser lançados, acabam sendo lançados nos rios próximos, lixos que não são jogados de forma correta. E aí, se a gente for, então, para a poluição além, né, não só dentro dos centros urbanos, mas se a gente for, por exemplo, a poluição dos oceanos, a gente já trabalhou sobre isso, nós vamos perceber que nós estamos num grave problema. Então, o oceano, ele tem sofrido graves problemas, graves consequências sobre a poluição que ele tem recebido, que vem exatamente dos litorais, das cidades litorâneas, do trânsito de navios, cargueiros, do derramamento de petróleo das plataformas. Então, existem N formas. Por que a gente teria que se preocupar tanto em relação à poluição da água? Porque é um bem que nós precisamos para existir. Então, se a gente não preservar, não tratar e não economizar a água, a gente vai ter graves problemas. Já temos, na verdade. Se a gente parar para pensar, já existem lugares, não só no Brasil, como no mundo, que já enfrentam problemas de escassez de água. E que isso pode gerar e já gera graves consequências. Então, a gente precisa ter uma consciência, tanto no uso, né, dessa água, do desperdício, para a gente poder pensar num futuro próximo. Não é tão longe quanto a gente imagina. É bem próximo essa questão da escassez da água. Bom, hoje o que a gente tinha para falar era esses três problemas ambientais. Eu não vou deixar a atividade hoje, mas aí na semana que vem eu vou deixar para vocês uma revisão para o simulado. E aí já deixo essa revisão para vocês facilitar o estudo de vocês para o simulado que vai ocorrer na semana seguinte, se não estiver enganada, se eu não estiver me falhando aí com as datas, tá? A gente se vê por aí e é isso. Tchauzinho.